Fala pessoal, tudo bem? Então, alguns questionamentos para vocês hoje. Porque normalmente nas áreas de maior altitude faz mais frio que nas horas próximas ao nível do mar? O que é que explica isso? Qual a influência da latitude no clima? Qual a importância da dinâmica dos ventos e das massas de ar? E por que as localidades situadas no interior dos continentes têm climas diferentes do que as localizadas nas áreas litorâneas? São essas perguntas que nós vamos esclarecer com esse vídeo. Bom, todas essas perguntas elas estão relacionadas aos fatores climáticos, né? Que é a latitude, a altitude, a continentalidade, a maritimidade, as correntes marítimas e as massas de ar. Vamos falar sobre cada uma delas. E antes disso, sobre essa imagem aqui, vamos falar um pouquinho, né? Vejam que nessa imagem a gente tem uma quantidade, a gente tem montanhas, e essas montanhas têm até uma certa vegetação, bem rasteira aqui, né? Mas tem uma vegetaçãozinha. Quando a gente olha para o fundo da imagem, a gente percebe que é uma grande extensão de uma área montanhosa. Então, quais seriam os fatores que estariam influenciando o clima dessa região? Provavelmente a altitude, porque a gente tem aqui montanhas bem altas, e provavelmente também a continentalidade, né? Por ser uma região onde a gente não vê o mar, né? Eu não sei exatamente onde que eu peguei essa foto, nem me lembro mais, mas a priori parece que é uma área extensa, continental, né? E qual é o resultado disso? Provavelmente o resultado é que a gente tenha uma influência de uma temperatura mais fria, né, no topo das montanhas, por elas estarem mais altas, e também uma amplitude térmica muito grande relacionada ao fator da continentalidade. Vamos ver como isso funciona. Então, primeiro, vamos falar da latitude, né, o primeiro fator aí climático. Por que a latitude é um fator climático? A resposta é muito simples. Quanto maior for a latitude, menor vai ser a temperatura e menor também vai ser a pressão. Quanto menor for a latitude, maior a temperatura e menor a pressão. Professora, como assim latitude grande e latitude pequena? É muito simples. Entre 0 e 90 graus, o que estiver mais próximo de 90 a gente vai chamar de latitudes maiores, né? Maior latitude. E o que estiver mais próximo de 0 seriam aí as latitudes menores. Vejam que aqui nesse mapa tem um gráfico, uma setinha mostrando a diminuição da temperatura partindo da linha do Equador. O que é que está acontecendo? Quanto maior a latitude, ou seja, aqui é 0, aqui é 30, mais ou menos, né? Aqui assim já deve ser 30. Imaginem que aqui já está bem mais frio do que provavelmente vai estar aqui na linha do Equador. Ou seja, conforme eu vou avançando para 90 graus, eu vou aumentando o número da minha latitude, eu vou diminuindo a minha temperatura. E por que isso acontece? É muito simples. O Sol, ele vai incidir de forma diferente nas regiões do planeta Terra. Então vejam que aqui na região tropical e também na região temperada, a gente tem raios solares, incidindo de forma perpendicular, ou seja, de forma reta, diferentemente dessas regiões aqui dos polos, tanto o polo norte quanto o polo sul, que a gente já vai ter uma inclinação oblíqua, né? Ou seja, a gente já vai ter raios solares inclinados, eles já não vão estar tão retos. Isso faz com que esses raios solares eles acabem escapando para a atmosfera e não incidam diretamente na superfície. Por isso que as regiões polares são regiões mais frias, né? Porque os raios solares não estão ali incidindo diretamente sobre essas regiões. Então, como que a latitude vai influenciar? Ora, se eu tenho um país, vamos pensar aqui em Madagascar, né? Madagascar está numa região temperada. Provavelmente o clima de Madagascar ele vai ser um pouco mais ameno do que o clima, vamos ver aqui no Nordeste, o Ceará está mais ou menos por aqui, do que o clima no Ceará, né? Por quê? Porque a gente já sabe que a temperatura ela vai diminuir em relação ao aumento da latitude. Bom, sobre a altitude, quanto mais elevado determinado lugar, menor é a temperatura. É uma relação bem simples e eu acho que a altitude é aquilo que está assim, mais óbvio na cabeça de vocês. Então, nesse exemplo aqui desse gráfico, eu tenho a região próxima ao mar, o município de Santos, com 22 graus de temperatura. Já São Paulo
né, que está aí a uns 800 metros de temperatura, já vai ter uma temperatura, uns 800 metros de altitude, já vai ter uma temperatura média de -2 graus. Quando a gente chega em Campos do Jordão, essa temperatura tende a cair ainda mais, né? Então, lembre-se, a altitude ela é inversamente proporcional à temperatura. Quanto mais alto a gente estiver, mais frio vai fazer. Então, por exemplo, aquelas montanhas que ficam congeladas toda a parte do ano. Mesmo quando não é inverno, o que é que está acontecendo? Ela está tão alta que o vapor de água ali ele vai condensar, ele vai estar sempre condensado, formando neve. Mentalidade e maritimidade. O que é que essas duas imagens estão mostrando para a gente? A primeira é um deserto com exemplo da continentalidade. A segunda, uma cidade litorânea, que poderia ser Salvador, para mostrar a maritimidade. Na continentalidade, pela manhã, a gente vai ter o sol e a aridez reduzindo a quase zero a umidade local, né? Não há formação de nuvens, já que existe pouco vapor de água na atmosfera. E aí, o que é que vai acontecer? Essa areia vai se aquecer muito rápido. Quando a gente vai na praia, é muito comum que a areia sempre esteja mais quente do que o mar, correto? Então, nos desertos, pela manhã a temperatura já está muito alta, porque não tem vapor de água, não tem fonte de água disponível para estar amortecendo essa temperatura. E aí a temperatura vai subindo, subindo, subindo. Só que quando chega a noite e o sol se põe, aquele calor que estava preso na areia, ele vai ser dissipado muito rápido. E nesse momento, o que é que vai acontecer? A temperatura vai cair muito. Então, um dos principais efeitos da continentalidade são as amplitudes térmicas bem grandes, né? Então, imaginem que, digamos, aqui a temperatura mais quente durante o dia seja 40 graus, porém, à noite, quando o sol se põe, a gente não tem mais fonte de calor, todo esse calor que estava aprisionado na areia é libertado e a temperatura cai, sei lá, para 5 graus. Ou seja, uma amplitude térmica de 35 graus no mesmo dia, né? É uma amplitude bem grande. Inclusive, a amplitude térmica dos desertos, inclusive, favorece a manutenção do deserto, né? Porque essa amplitude térmica vai gerar aí um temperismo físico na contração e dilatação das rochas, quebrando as rochas e transformando essas rochas cada vez mais em areia. Já a maritimidade vai ser diferente. De manhã, a gente vai ter muita umidade disponível por conta da evapotranspiração, né? O vapor da água vai ficar ali aprisionado durante a maior parte do dia. Ou seja, durante o dia, o sol vai aquecendo a água lentamente e todo o vapor de água que está sendo gerado, ele vai sendo acumulado nas nuvens. Quando chega a noite e o sol se põe, essas nuvens elas vão funcionar como um efeito estufa, né? Como um efeito estufa não, como uma estufa. Elas vão reter o calor do dia e evitar grandes perdas durante a madrugada, liberando pouco a pouco, ou seja, ao invés de chegar à noite e ficar logo tudo frio, como acontece no deserto, o efeito da maritimidade faz com que o calor seja conservado. Por isso que quando é verão, a gente fica ansioso para chegar às vezes à noite para se sentir mais fresco, mas não acontece. Tá lá 9, 10 horas da noite, você liga o ventilador e o ar tá saindo quente. Você pensa, meu Deus, que pecado eu cometi. Não, eu tirei pedra na cruz para estar passando por isso. Mas é porque por conta da maritimidade. Entenderam? Outro ponto, correntes marítimas. Gente, correntes marítimas é muito fácil. Pensa só numa coisa: corrente azul, corrente fria, corrente quente, laranja. As correntes frias, elas não geram vapor de água, ou seja, vão gerar aridez. São correntes que normalmente vão influenciar aí os grandes desertos, né? Como, por exemplo, a corrente de Humboldt, que vai influenciar o deserto do Atacama, a corrente de Benguela vai influenciar o deserto do Kalahari, a corrente do Oeste vai estar aqui, né, mais ou menos influenciando, mais ou menos não, vai estar também de certa forma influenciando o deserto da Califórnia e aqui em cima da Califórnia, não, da Austrália. E aqui em cima o deserto da Califórnia. Tudo bem? Quando a gente olha para as correntes quentes, a gente já vê o contrário, né? Observe que os climas quentes, esses climas mais avermelhados, eles estão sempre associados às correntes laranjas. As correntes quentes vão ser águas mais úmidas que vão estar aí mais propensas à evaporação, ou seja, vão formar mais nuvens de chuva. Dessa forma, elas vão fazer com que
elas vão influenciar os lugares levando mais chuva. Então vejam que aqui no Brasil tem a corrente do Brasil e a corrente equatorial do norte, que fazem com que praticamente todo o nosso território aí seja um território de clima quente. Mas não só aqui, né? Temos também a corrente do Golfo e a corrente equatorial do norte, que vai gerar todo o calor aqui da região do Caribe, também aqui no deserto do Saara, nessa parte ao sul da África, o sudeste asiático também. Então, essa é mais ou menos a relação das correntes marítimas com o clima, né? Levando calor e umidade, assim como a gente viu nas frentes frias, levando calor, umidade ou frio e seca. Elas são porções da atmosfera que apresentam características próprias de temperatura e umidade, e elas vão se deslocando, né? Um vento, é tipo como se fosse um vento que vai se deslocando. As principais massas de ar são as polares, as temperadas, as tropicais e as equatoriais. O que é que isso quer dizer? Que equatorial, tropical, temperada e polar são as regiões de onde elas vieram, né? Só que cada região vai ter uma característica própria. Por exemplo, a região equatorial é aquela zona do planeta onde a gente tem mais calor. Então, as massas equatoriais serão as massas quentes. As massas tropicais também serão massas quentes. As massas temperadas e polares aí serão massas de ar mais frias, né? Claro, serão massas de ar mais frias. E como que a gente sabe se elas serão úmidas ou secas? Bom, é muito simples. Se elas vierem do mar, ou seja, estiverem em M, elas serão massas úmidas. Se elas vierem do continente, serão massas secas. Então vejam, vamos analisar aqui o exemplo desse mapa. Eu tenho um mapa do Brasil e aqui em cima tem duas massas continentais, né? A massa equatorial continental e a massa tropical continental. Vejam que a massa equatorial continental, mesmo estando sobre o continente, ela tem uma linhazinha azul que vai indicar aqui massa úmida. Por que é que isso acontece? Porque a evapotranspiração acima da floresta amazônica é muito grande. Então, mesmo estando no continente, a quantidade de vapor d'água disponível sobre a floresta amazônica é tão grande que faz com que essa massa equatorial ela fique úmida. Tá? Então, a massa equatorial continental é uma massa quente, porque vem da região do Equador, e é uma massa úmida, porque está sobre a Amazônia. Já a massa tropical continental, que está aqui embaixo, é uma massa seca, né? Porque, veja, ela está na região aqui, mais ou menos no centro, né? No centro-sul, mais ou menos aí do continente sul-americano. E o que é que acontece? Não tem uma fonte de água muito grande ao redor. Observem, desse lado aqui é a Cordilheira dos Andes, aqui no meio a gente tem uma grande área continental e não vai ter disponibilidade de água. Logo, essa massa de ar vai ser quente, porque é tropical e o trópico também é quente, e seca. Já a massa polar atlântica, ela é uma massa de ar fria e úmida. Por quê? Porque ela vem dos polos, né? Olha aqui como essa região lá como é o nome? Da Patagônia, ela tá cheia de neve, né? Porque é uma região mais fria. Então a massa polar ela vai ser uma massa fria e ela vai ser úmida nesse caso porque ela está surgindo aí próximo ao Oceano Atlântico. Então, massa polar atlântica. Mais uma massa aqui para a gente analisar, a massa tropical atlântica, né? Uma massa de ar úmida e quente. Por que quente? Porque está na região tropical. Por que úmida? Porque está sobre o Atlântico. Pegaram isso? Bom, pessoal, é isso. Como vocês podem ver, eu comecei o vídeo de manhã e já está de noite, porque aconteceu várias coisas, o computador parou de funcionar, não sei o que, enfim. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem para mim aqui nos comentários, ou no meu e-mail, ou lá no meu Instagram, que é @Isabela Machado, com Z, tá? Não escrevam meu nome com S, porque eu odeio e também vocês não vão me encontrar. É isso, um beijo e até a próxima.